Meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos passar hoje a lição de domingo e segunda-feira. A lição de domingo vem como título Duas Testemunhas. Irmãos, no meio evangélico, essas duas testemunhas poderiam ser citadas, segundo eles, por Moisés e Elias, por algum outro personagem bíblico, mas não se atém a uma personificação que poderia ser representada por algo que pudesse passar todo esse tempo. Não poderia ser Moisés e Elias, uma vez que eles não chegaram nem a essa idade. Claro, ambos estão no céu, ambos passaram de uma vida para outra, ou seja, Elias foi trasladado e Moisés foi ressuscitado, mas ainda assim não se atribui a eles, uma vez que faz menção à condição que eles se encontravam. Quando fala assim, ele vestirá pano de saco, ou seja, isso é um sinal de luto, sinal de angústia, um sinal de algo que teve uma grande perda. E nós entendemos, como Adventista do Sétimo Dia, que essas duas testemunhas é de fato a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então essas duas testemunhas iriam profetizar, iriam falar sobre verdades em um período extremamente caótico, por isso o termo pano de saco. E nesse tempo, né, que seria os 1260 anos, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na lição de segunda-feira, essas duas testemunhas iriam fazer valer. E é nesse período, irmãos, que acontece ali a supremacia papal durante o período que ele é escrito por 1260 anos. E ali muitas pessoas, eu separei aqui, dentro desse período, pelo menos uns 5 reformadores, ou 6 reformadores, que passaram por situações de perseguição, mas a palavra de Deus permaneceu. Tem uma ilustração que eu devia ter separado para vocês aqui, mas vocês podem separar se quiser, bota lá estátua de Pierre Valdez, ou Pedro Valdo. Você vai encontrar uma estátua dele, eu acho que isso foi no centro Martinho Lutero, em algum lugar, se não me de memória, na Alemanha. E lá, nesse centro, tem uma estátua de Pedro Valdo, com a Bíblia aberta, com o dedo apontando, como se estivesse dizendo o seguinte: aqui está escrito, endossando a palavra de Deus. E esse Pierre Valdez foi aquele que viveu na França, né? E houve a reforma ali também na França, de onde surgiram os valdenses. Eu coloquei aqui também um período próximo a ele, João Hus, né? Que viveu em 1369 a 1415 na República Tcheca, ou a antiga Tchecoslováquia. E lá também ele fez valer, morreu queimado em praça pública, mas prevaleceu com a palavra de Deus. Um outro reformador, irmão, se chama Jerônimo. Jerônimo de Praga, que também foi seguidor de João Hus. Viveu ali bem próximo. Na verdade, ele é contemporâneo de Martinho Lutero. Perdão. Jerônimo foi discípulo de João Hus, mesmo que vivessem ali no período semelhante. João Hus nasceu em 1369 e Jerônimo de Praga em 1379. Martinho Lutero, já outro reformador na Alemanha, 1484 a 1531, também dentro desse período, né, de supremacia, que esse período se acaba só em 1798. Mais adiante, coloquei aqui João Calvino, 1509 a 1564. João Calvino, ele era francês, e ali também houve a reforma, do qual posteriormente surgiu ali os presbiterianos, através dos seus ensinos. João Wesley, outro também que já viveu ali de um determinado período mais extenso, 1703 a 1791, na Inglaterra. Então, assim, nesse período, as duas testemunhas profetizaram através de sangue, através do que aconteceu. E aqui o autor da lição colocou 5 características. Irmãos, eu confesso que eu coloquei mais uma até. Primeiro, elas iriam profetizar em condição caótica, que era vestido-se de pano de saco, em momento de angústia, de perda, de morte, e muitos morreram. As suas vidas falaram de Cristo através de seu próprio martírio. Mais adiante fala que eles iriam, essa palavra consumiria os inimigos. A palavra de Deus, ela é fogo, ela de fato ela tem poder para causar isso, se ela for de fato desfeita, desqualificada, desconsiderada. O outro que eu coloquei aqui, tem poder para fechar os céus. E aqui a gente vê aquele período que Elias chega para os profetas de Baal, na verdade para o próprio Acabe, né? Quando ele fala assim, e não haverá nem chuva, nem orvalho durante 3 anos, né? E Tiago faz lá 3 anos e meio, o período que passou sem chuva pela palavra do Senhor. E também faz com que as pragas possam ser derramadas. E você lembra que todas as vezes que Moisés, quando se encontrava com Faraó, ele sempre fez menção das pragas que iria acontecer, porque Deus era o autor
enquanto Faraó resistia à palavra de Deus, ele trazia punição. Claro, isso não deve ser considerado que aquele que hoje não faz o que Deus quer, Deus vai e pune. Infelizmente, irmãos, as nossas punições são consequências de nossas más escolhas. Deus não é o autor delas, Ele quer com que nós vivamos e vivamos em paz. Rapidamente aqui, na lição de segunda-feira, quando faz menção sobre esse período de 1260 anos, e aqui o autor colocou os textos, né? Apocalipse 11, verso 3, 12, verso 5, 6, 14 e 15. Todos esses textos, e Daniel 7, 25, falam de um período de supremacia que aconteceu durante todo o mundo e em vários lugares naquele período, como eu já citei aqui alguns, tem até o outro, né, que acho que é John Knox, que foi da Escócia, também um reformador em um período que ele levantou a bandeira da palavra de Deus. E aqui, na lição, embaixo, diz assim, ó, durante esses 1260 anos proféticos, a palavra de Deus, suas duas testemunhas, foi revestida de pano de saco. Suas verdades estavam escondidas sob uma vasta pilha de tradições e rituais. Essas duas testemunhas ainda profetizavam, a Bíblia ainda falava. Havia aqueles que apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos, mas em comparação com as massas da Europa, eram poucos. E aqui, os que nós falamos, né? Os valdenses, John Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, Úrilo Zúnglio, e eu nem coloquei aqui, ó, Úrico Zúnglio, ele viveu na Suíça do ano de 1484 até 1531. Também era um teólogo daquela época e uma pessoa que era um reformador nesse período. Então nós vemos aqui vários lugares, Suíça, Alemanha, Escócia, Inglaterra, República Tcheca, vários lugares. A palavra de Deus foi autoridade, como é dito no verso, para memorizar. A erva se seca, a sua flor pode cair, mas a palavra de Deus nunca será ultrapassada. Ela pode ter sido acorrentada, pode ter sido queimada, mas é como diz o próprio Cristo, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o que ele disse há de se cumprir. Felizes são aqueles que, como o Apocalipse descreve logo no começo, né? Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as coisas escritas neste livro, porque o tempo está próximo. Que Deus, portanto, nos abençoe e que possamos ser felizes por guardar a palavra de Deus em nossa vida, a ponto de fazer com que ela seja autoridade em nosso ser, em tudo aquilo que ela tem para nos dar, a saber, a salvação em Cristo Jesus, por meio de sua graça. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que passamos aqui com a Tua Palavra e que esses momentos nos auxilie a fazer com que a Tua Palavra seja autoridade e lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Perdoa, Pai, nossas faltas e nos ajuda, assim como os reformadores, viver pela Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, uma ótima semana e até o próximo estudo, se Deus quiser.